Fala, extraordinários, graça e paz. Finalmente estamos de volta à Terra da Boa Visão. É muito bom estar com vocês. Infelizmente, nós não estamos ali, né, nos vendo pessoalmente, mas, de qualquer maneira, por essa experiência online, nós já estamos felizes de estarmos presentes aqui na casa do Senhor, aqui na igreja, você aí na sua casa. A palavra de Deus diz, onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome de Jesus, ali Ele estaria. Então, a presença de Deus está aqui no nosso meio. Amém? Você crê? Boa noite, galera. Extraordinários, é muito estar aqui. É muito bom estar de volta aqui com cada um de vocês, mesmo que à distância. Deus sabe de todas as coisas, mas nós queremos te convidar para entrar conosco de cabeça nesse momento que nós vamos estar juntos. Por mais que seja longe fisicamente, mas nós estamos unidos em um só corpo, em um só coração, em um só propósito. E eu tenho certeza que hoje à noite Deus vai te surpreender. Coisas maravilhosas vão acontecer onde quer que você esteja, na sua casa, na casa do seu pai, do seu tio, no seu quarto, no sítio. Talvez você foi para o interior para fugir desse corona, mas onde você estiver, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então fica ligado, não perde nada, se concentra e vamos participar com todo o nosso coração de cabeça, porque boas notícias, good news, Deus tem para você hoje. E nós temos uma boa notícia para você, que independente do que aconteça, nós não vamos parar, nada nos paralisará e o reino de Deus continuar se expandindo no nosso estado, nossa nação, nossa cidade. Amém? Amém. Então eu quero te convidar, aí onde você está, a orar juntamente conosco para a gente dar início a esse momento, amém? Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é fantástico. E na sua infinita sabedoria, o Senhor tem nos permitido, Senhor Deus, viver esse tempo, viver esse momento, apesar de muitas lutas, de muitas guerras, de muitas dificuldades, de muitas perdas, Senhor Deus, que nós temos enfrentado. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que as boas notícias do alto para cada um de nós estão sempre presentes. Que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às guerras, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e nada, Senhor Deus, tem acontecido sem a Tua permissão. Sabemos, ó Deus, que o Senhor há de intervir ao nosso favor, e sabemos, ó Deus, que o que nós temos enfrentado hoje irá se tornar em uma grande glória, irá se tornar uma grande vitória, e nós iremos, Senhor Deus, celebrar contentes a vitória daqueles que, Deus, que vão permanecer firmes e fiéis até o fim. Pai amado, toma esse momento de louvor, de adoração, de culto ao Teu nome, e nós cremos, Senhor Deus, que Teu extraordinário irá se manifestar, mesmo à distância, mesmo online. Nós iremos viver nessa noite um tempo extraordinário, uma experiência fantástica na Tua presença. É isso que nós te pedimos e agradecemos desde já por tudo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus, amém. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos celebrar, mesmo à distância, vamos comemorar, porque tenho certeza que o extraordinário de Deus irá se manifestar em você ainda hoje. Oi, graça e paz, estamos aqui em mais um culto extraordinário, e a palavra que eu tenho para cada um de vocês se encontra em Mateus 6, 33 e 34, que diz o seguinte: mas busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã lhe trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Essa passagem ela está inclusa no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele não é um sermão para a multidão. Ele é um sermão voltado para os discípulos. Quando Jesus inicia a palavra do Sermão do Monte, lá em Mateus 5, a multidão ela se sente muito atingida por aquilo. Então ela fala, nossa, que meio que grosseria desse cara. Então assim, vou embora, não é mais a pregação que eu quero, não é mais não faço muita questão de seguir essa pessoa. Mas os discípulos, eles continuam ao lado de Jesus. E ele começa a ensiná-los sobre cada coisa. Tipo, quem ama...
Lá em Mateus 5 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E assim ele inicia o Sermão do Monte. E isso faz com que a multidão que estava com ele, que estava o seguindo e estava vendo maravilhas, cura, milagre, pão multiplicando, nada lhes faltava. E então, isso faz com que elas falem: poxa, bem-aventurado o que tem fome? Como assim? Então, meio que a multidão se afasta. E lá em Mateus 6, ele fala, né? Quase encerrando o Sermão do Monte: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu acredito que no tempo em que nós estamos vivendo agora, no momento em que nós estamos passando agora, com as portas fechadas, com distanciamento social, com várias regras que a gente tem que seguir, com várias coisas que nós temos que cumprir com cronogramas, não pode sair de casa a tal horário. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela é muito clara em Mateus 6. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E com essa passagem, Deus falou muito forte comigo o seguinte: filha, não precisa se preocupar. Eu continuo no controle de todas as coisas. Não precisa se preocupar com amanhã, não precisa se preocupar se a pandemia vai um dia acabar, não precisa se preocupar porque eu continuo cuidando das coisas. Claro que nossa oração é que isso acabe, é claro que nossa oração é que isso passe. Mas a nossa maior oração deve ser: Cristo, eu estou buscando em primeiro lugar teu reino e a tua justiça. E eu vou lá em Apocalipse 22, só para continuar. Lá em Apocalipse 22, 8 diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, e me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo, assim como vocês e seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. E eu fui para Apocalipse no final da Bíblia para poder mostrar algo de coração. Deus, ele já sabe o fim da história. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já tem um roteiro na mão dele. E ele diz aqui na palavra dele: continue, adorem somente a Deus. E uma parte que eu queria que tivesse gravado no coração de vocês é o tema dessa passagem, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Então, que nesse tema de boas notícias, a boa notícia que eu tenho para você é que no fim da história está o Espírito e a noiva dizendo vem. Aquele que ouve também diga vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça e da água da vida, vem. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês. É uma mensagem muito curta, mas que Deus venha ter falado ao coração de vocês. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a sua justiça. E o Espírito e a noiva, o Espírito de Deus e a noiva que somos nós, vão dizer sempre: vem. No final da história nós vamos estar lá com Ele, adorando e cantando e o rendendo graças a todo instante. E é isso. Um beijo e até a próxima. Amém, glória a Deus. E nesse momento eu gostaria de orar com vocês por todas as sementes lançadas. Você na sua casa, feche seus olhos e eleve seu pensamento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que nessa noite está nos acompanhando. Jesus, por cada um que semeou, Jesus, pelo nosso ministério, pela obra, e que em nome de Jesus possa haver sempre provisão sobre a sua casa. Que a saúde, Jesus, seja instaurada sobre os membros de toda a sua família. Que diante desse caos que nós estamos vivendo, nós possamos nos alegrar em Ti. Que sejamos sempre gratos e que sempre tenhamos um coração generoso.
para tudo aquilo que o Senhor nos propôs. Desde já te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, ainda hoje em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E dando continuidade, galera, eu gostaria de convidar vocês que nos acompanham a, nesse momento, compartilhar o link da nossa live. Agora vamos entrar num momento muito especial e eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir boas novas, que precisa ser alcançado por uma palavra de ânimo, por uma palavra de vida. Então essa é a sua oportunidade de compartilhar essa live e abençoar a vida do seu amigo, do seu irmão, do seu familiar, amém? E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também nos seguir no nosso Instagram, @extraordinario.xtd. A gente vai estar deixando aqui no link da descrição para você seguir e estar sempre por dentro das novidades. Tudo que for acontecer aqui no Extraordinário, nós estaremos postando antecipadamente lá. Então, não deixe de acompanhar. E, por fim, infelizmente, né, nós continuaremos na próxima semana com o nosso culto online. E você já pode ativar o sininho para não perder nada. E tudo aqui a gente vai estar postando de novidade no nosso canal. E nesse momento tão esperado, eu gostaria que você preparasse aí o seu coração, abrisse, sabe, colocasse o Senhor como destaque para que Ele venha ministrar na sua vida. E eu tenho certeza que eu e você seremos impactados com essa palavra. Então, desde já, eu gostaria de agradecer e que você também estivesse aí recebendo com um forte aplauso ao Senhor. Pode ser até imaginário, né? Mas a vida do nosso amigo Adiel. Amém? Graça e paz, extraordinário, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao mais um Extraordinário de Deus. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Coloca aí a mãozinha para cima aí se você está nos acompanhando, nos assistindo. Então, cara, sério, eu estou muito feliz. E porque o que Deus tem para fazer hoje, nessa noite, na sua vida, eu sei que são coisas extraordinárias. Deus tem uma boa notícia, uma boa nova da parte dele reservada para você. Então receba isso, declare aí na sua casa, amém? E nesse momento, para dar início a essa palavra, eu quero ler junto com você, obviamente na nossa escritura, na Bíblia, na palavra de Deus, em 1 Coríntios 1, 17 até o 18. Em 1 Coríntios 1, 17, diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Amém? Cara, eu acho incrível porque o apóstolo Paulo ele fala, né, sobre essa boa notícia, essas boas novas, a mensagem do Evangelho, que é a cruz de Cristo, que é Jesus crucificado, sabe? E é muito interessante porque se a gente for parar para pensar, o que a cruz tem de tão especial? A realidade é que a cruz não tem nada de especial, porque muitas pessoas antes de Jesus tinham sido crucificadas, tinham morrido, mas nada aconteceram com elas, mas tem a ver com Jesus Cristo crucificado. Isso não tem razão humanas, como o homem que é reconhecido como o rei, o Messias, aquele que veio para nos salvar. Ele morre por nós para nos salvar, sabe? Isso é surreal, mas para nós isso é o poder que nos leva à salvação, é a boa notícia que nos leva a um outro nível de relacionamento com Ele, amém? E é incrível essa palavra, porque o Evangelho ele não se consiste em sabedoria humana, sabe? E para começar essa mensagem eu quero deixar isso bem claro, dizer para você que boas notícias, ou seja, boas novas, ou seja, o Evangelho não é bons conselhos, sabe? É totalmente diferente. Muitas vezes a gente fala aqui, damos bons conselhos, direcionamento dizendo, tal, faça isso, isso vai lhe prosperar, faça isso e Deus vai te levar, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é Evangelho.
Evangelho não se consiste em você fazer algo para merecer, não consiste em nada disso. Evangelho se consiste em uma boa notícia que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás e que um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré morreu por mim, por você. E por conta disso, eu e você temos direito, fomos alcançados por Ele, por essa graça, e podemos ser salvos. Se você acreditar e tornar essa verdade, essa notícia, a maior verdade de sua vida. Amém? Então, saiba disso, nunca se esqueça que essa notícia de Deus, ela não é um bom conselho, mas ela é uma verdade que deve agir dentro de mim e de você. E para continuar, sabe, a gente vê exatamente isso em Tito 2:11, sabe, do 11 ao 12, onde o apóstolo Paulo ele vai falar que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos nós. Ela se manifestou salvadora a todos os homens, sabe? E é muito interessante porque quando ele fala isso, a gente percebe que o desejo de Deus é alcançar todos. O desejo de Deus é que todos venhamos ser salvos. Mas infelizmente a gente sabe muito bem que isso é muito difícil de acontecer. Mas por quê? Por conta que essas pessoas não receberam a graça de Deus como a sua verdade. Mas o que eu acho mais incrível é o versículo seguinte. É o que o apóstolo Paulo ele vai falar. Essa mesma graça que se tornou salvador, o que ela faz? Ela nos ensina, ela nos leva a um outro compromisso. Ou seja, ela nos ensina a largar as paixões mundanas e a viver, sabe, de uma maneira correta nessa era presente, sabe? Muitas vezes a gente pode até tentar ter uma vida moral correta, sabe, ouvir bons conselhos e viver assim, e a gente até vê alguns progressos em nossas vidas, mas deixa eu te falar uma coisa: se Jesus não for a tua verdade, se Jesus não for o centro do seu coração, se você não tiver tomado posse dessa boa notícia, sabe, essa sua vida de moral boa, de fazer coisas boas, vai virar um pesar. Você vai começar a achar que isso não é pra você. Você vai achar, cara, isso é muito difícil, isso, aquilo. Você vai começar a colocar dificuldades, vai pensar, sabe, que não vale a pena. Mas sabe por quê? Por conta da nossa natureza. A nossa natureza ela é pecaminosa, ela já é caída. E somente quando vem a graça de Deus, que nos dá uma nova vida em Cristo, que nos dá uma nova natureza, que assim nós vamos conseguir viver essa vida a qual Deus reservou para mim e para você, essa boa vida reservada para mim e para você, amém? Então decida por isso, decida de tornar essa notícia a verdade de sua vida, amém? Mas para eu estar continuando falando sobre isso, eu preciso lhe contar algo muito importante. Eu preciso lhe contar algo realmente importante. Existe uma má notícia. Existe uma notícia terrível. Existe a pior notícia de todas. E essa notícia, cara, não tem como. E a gente precisa entender essa notícia para que a gente possa entender a boa notícia de Deus. A pior notícia que nós podemos receber e entender é que Deus é bom. Essa é a pior notícia de todas. Deus é bom, sabe? Mas você pode perguntar, como assim, cara? Deus é bom, o que tem de ruim nisso? O que tem de ruim nisso é porque eu e você somos ruins. E eu agora faço a seguinte pergunta: o que um Deus bom, justo, perfeito, santo, fiel faz com pessoas ruins, injustas, infiéis, pecaminosas? Sabe? Você consegue compreender isso? Por quê? Porque imagina aí, um criminoso, ele é preso, um criminoso muito famoso, um criminoso que tem um poder muito grande em organização de uma facção, e ele é levado a julgamento, ele é levado preso. E quando ele chega lá no tribunal, a melhor alegria, a melhor notícia que esse homem pode receber, que esse criminoso pode receber, é que o juiz que está lá é corrupto. Que o juiz que está lá é alguém ruim e injusto. E assim ele se alegra, por quê? Porque ele sente um gostinho de liberdade. Mas porém, a pior notícia que aquele criminoso pode receber, sabe qual é? É saber que aquele homem, que aquele juiz, ele é justo, ele é íntegro e que ele jamais vai ser corrupto. Essa é a pior notícia de todos, sabe? Mas por quê? Porque Deus é bom.
E então o que ele faz com o universo caído, pecaminoso? Sabe, a gente vê isso exatamente na Bíblia, porque a ira de Deus, ela deve ser caída sobre nós. A justiça de Deus, ela precisa ser feita. Por quê? Porque Ele é bom. E a justiça de Deus, ela foi feita. Mas não em mim e você, mas em um homem chamado Jesus Cristo. Mas no Deus Filho chamado Jesus. A palavra de Deus diz que agradou a Deus esmagá-lo por conta da minha e sua transgressões e pecados. Agradou a Deus furá-lo, açoitá-lo, para que eu e você pudéssemos sermos salvos, sabe? E foi Jesus, por amor a mim e você, que se entregou naquela cruz, que tomou a ira de Deus sobre si, que pagou pelos nossos pecados. E essa é a maravilhosa graça de Deus. Essa é a maravilhosa graça de Deus, que nós recebemos sem merecermos. Sabe, a misericórdia de Deus nos alcançou, porque Ele tomou sobre nós, Ele nos livrou da condenação que era para eu e você receber. E agora a graça de Deus, o favor imerecido chega a nós, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e Ele até o céu vai e diz, eu paguei os pecados dele. Sabe, a gente precisa entender isso, entender que não somos merecedores, mas que Ele nos alcançou. E que essa verdade, agora existe uma porta aberta, existe um caminho estreito para a salvação para mim e para você. E você pode, porque Ele te diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, Ele é a vida. Amém? Mas isso tudo vai depender de uma resposta minha e sua diante dessa verdade. E a minha pergunta é exatamente essa. O que você vai fazer agora sabendo dessa verdade? O que você vai fazer agora sabendo dessa notícia? De que Deus fez isso por você. Eu fico tão alegre porque agora eu posso cumprir os ensinamentos de apóstolo Pedro, que ele disse, sejam santos, porque Deus é santo. Agora que eu era indigno, eu era injusto, mas agora Ele abriu um caminho, agora Ele pode me tornar santo, como Deus é santo. Agora eu posso me tornar a imagem e semelhança dEle, porque Ele já pagou um alto preço por mim e por você. Amém? E a gente precisa entender essa verdade. E esse é o Evangelho. E o Evangelho, ele é apaixonante. A gente precisa mergulhar e nos deliciarmos com a palavra da boa notícia. Sabe? Tem um exemplo que eu acho bem bacana, que um certo homem, ele foi ao Pará, né, comprar aquele açaí, né, de primeira, aquele açaí topzera. E ele foi, comprou aquele açaí e tudo, experimentou e viu que é muito bom, né? Açaí daqui da região norte é sensacional. E ele foi e voltou para sua cidade em São Paulo. Ele estava ali reunido com alguns amigos. Ele foi e falou, olha só, eu comprei o açaí lá do Pará. E ninguém ligou assim, foi... sabe? Aqui tem gosto de terra e tal. Aí tipo assim... Mas teve uma pessoa, uma menina, que ela foi e olhou, sério? Você pode me dar para eu poder preparar ele? E ela foi lá, preparou o açaí e tudo. E aí ela foi, colocou no copo, bebeu e... Nossa, que saudade eu estava desse açaí, que saudade eu tinha disso. Meu Deus, é muito bom. E as pessoas viram aquilo e pensaram, né? Posso experimentar? Viram ela se deliciando, né, no açaí. Foi... Será que eu... posso experimentar também? E criou uma fila de gente com um copo em posso experimentar também? Posso experimentar também? E as pessoas começaram a tomar o açaí e viram que, nossa, é coisa de louco. Então, tipo assim, e qual é a conclusão que eu e você podemos tirar disso? As pessoas querem aquilo que nós temos quando nós nos deliciamos naquilo que nós temos. Como assim? Quando nós começarmos a nos deliciar no Senhor, em Jesus Cristo, as pessoas vão querer começar a ter esse Jesus que nós tanto ansiamos, tanto amamos, tanto desejamos, sabe? Só que muitas vezes a gente quer, fulano não aceita Jesus, poxa, a pessoa ali, claro, você fica falando mal, fica criticando, poxa, o culto terminou tarde, poxa, aconteceu isso, poxa, os voluntários, isso, sabe? Como é que as pessoas vão querer buscar esse Deus que tanto você fala?
se você não demonstra diante deles que você pode se deliciar na presença dele. Então, sabe, o meu desafio hoje para você é isso: se delicie no Senhor, se delicie nessa boa notícia que eu e você não éramos merecedores, mas ele abriu um caminho para mim e para você, sabe? Já finalizando essa mensagem, existe uma passagem que eu acho muito incrível, que é a passagem do jovem rico. Tenho certeza que você conhece, está em Lucas 18 até o 30. E essa passagem, ela fala algo que recentemente impactou muito meu coração. E eu queria compartilhar isso com você. Gente, o jovem rico era um homem muito conhecido e muito importante daquela época. As pessoas o admiravam. E não sei se você sabe, para um judeu, sinônimo de alguém que é rico, que é próspero, sabe? Significa que é alguém que tem a bênção de Deus. E aquele homem, ele era jovem, importante e era rico. Ou seja, as pessoas viam e diziam: cara, esse tem a bênção de Deus na vida dele. E ele chegou até Jesus, se ajoelhou e falou: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E naquele momento, Jesus até tira com ele, né? Vai falar: como assim bom? Só existe um bom, que é Deus e tal. E ele vai falar: tu cumpre os mandamentos, e vai falar os mandamentos aí. Aquele jovem vai e diz: Senhor, desde criança eu cumpro com esses mandamentos. E aí a palavra fala que Jesus, ele se alegra com a resposta do jovem rico. Aí ele vai e diz: então lhe falta somente uma coisa: venda todos os seus bens, dê aos necessitados e me segue. Só que a palavra infelizmente fala que aquele jovem, ele se entristeceu, porque ele tinha muitos bens, muitas riquezas, e ele foi embora. Sabe? E isso foi muito triste, porque um homem que estava ali, à frente de Jesus, de se deliciar com o maravilhoso Jesus, com o maravilhoso evangelho, ele perdeu a chance. Ele foi embora. Só que o maior problema do jovem rico, o maior erro do jovem rico, foi ter ido embora. Sabe? Porque Jesus, ele ainda não tinha terminado de falar. Jesus ainda não tinha terminado de ensinar. Depois a gente vê que ainda assim Jesus, ele continua ensinando. E eu tenho certeza, se o jovem rico tivesse permanecido até o final, a história dele ia ser diferente. Sabe por quê? Porque depois, logo em diante, as pessoas questionam Jesus: Senhor, então quem é que pode ser salvo? E aí Jesus vai e fala: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Sabe? E naquele momento, Pedro, ele vai falar para Jesus: Jesus, nós largamos tudo por você, sabe? E aí Jesus, ele vai e responde assim, no versículo em Mateus 18. E aí sim, Jesus, ele responde: com certeza. Deixa eu até procurar aqui rapidinho, só para confirmar, para não falar coisa errada. Diz assim no 29, isso. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filho, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Cara, você consegue entender isso? Aquele jovem rico, ele foi embora porque ele amava suas riquezas e tudo, mas ele não sabia que aquele que negasse a si mesmo e seguisse a Cristo ia receber muito mais. Ia receber muito, muito, muito mais. Sabe? E ele perdeu a oportunidade da vida dele naquele momento. Sabe? A palavra de Deus, ela vai e fala exatamente isso, que nós precisamos permanecer. E é isso que eu te desafio. O problema do jovem rico foi o quê? Porque ele não permaneceu na presença, porque ele não permaneceu em Jesus. E sabe, isso não muda as circunstâncias com as nós estamos vivendo hoje. Mas eu quero fazer a seguinte pergunta a você: aonde você está permanecendo? Nas boas notícias ou nas más notícias? Aonde você está afirmado? Aonde é que está a sua mente, o seu coração, a sua disposição? Nas más notícias, nas crises, nas dificuldades? Ou na boa notícia de Jesus? Sabe, sabe qual foi o problema do jovem rico? Ele não aguentou as palavras duras, e por isso ele não teve direito às palavras eternas. Sabe, só tem direito às palavras eternas de Deus, só tem direito à vida eterna de Deus quem permanece nos dias difíceis, nos dias de crises,
quem permanece nas palavras duras. Não sei pelo que você está passando, mas não desista, sabe? Não ceda, permaneça em Jesus, porque muito mais Ele vai fará, porque vai valer a pena, porque o preço já foi pago e o melhor de Deus, Ele já está disponível para você. Ele se chama Jesus. Amém? Nesse momento eu quero convidar você a orar junto comigo nesse momento. Faça essa oração de entrega total a Deus. Não sei onde é que está o seu coração, não sei como você está se sentindo, mas decida hoje a abandonar o seu ídolo, abandonar as suas riquezas e a entregar tudo a Deus, porque muito mais Ele tem para você, muito mais Deus tem para fazer na sua vida. Não se contente com pouco, mas se contente com a vida que Deus reservou para você. Ele não somente te salvou, mas Ele te convoca a um propósito. E é esse propósito que Deus quer ver você viver, amém? Pai eterno Deus, nesse momento, Senhor, nós oramos, Senhor Jesus Cristo, pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar atingindo essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa estar, Senhor, transformando suas vidas, que o coração delas, Senhor, venha estar disponível, Senhor, portas, Senhor, a Ti, Senhor. Deus, Senhor, não sei quais são as barreiras, suas dificuldades, não sei quais são as más notícias que estão assolando, Senhor, Pai, o coração delas, Senhor, que estão dificultando, Senhor Jesus Cristo, a vida delas, mas nesse momento eu declaro, Senhor Jesus Cristo, novidade de vida. Nesse momento eu declaro, Senhor Jesus Cristo, vida nova a elas. Nesse momento eu declaro natureza nova, que o Teu Espírito venha se manifestar, Senhor, que venha se manifestar com cura, que venha se manifestar com salvação, que venha se manifestar com bênção, Senhor, que venha se manifestar, Senhor Jesus Cristo, com a Tua vida nela, Senhor. Pai, nós declaramos nessa noite nova vida, Pai, nessa noite nós declaramos, Senhor Jesus, renovo, nessa noite nós declaramos cura, em nome de Jesus, que haja salvação, Senhor, na vida deles, que haja cura, Senhor, na casa deles, Senhor Jesus Cristo, e que eles não venham, Senhor, somente ser salvos, mas que venham viver, Senhor, a santa vocação, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus possa estar tocando o seu coração, que eu sei que muito mais Ele fará, e nesse momento comece a adorar o Senhor. Feche seus olhos e louve aquele que é único e digno de todo louvor e adoração. Coloque agora, firme o seu coração nele. Amém. Aleluia. É isso aí, galera. Tenho certeza que Deus falou tremendamente no seu coração nessa noite. As boas notícias chegaram até nós. As boas notícias dos céus, do eterno, chegaram até a minha e a sua vida. E isso nos deixa extasiados. Eu tenho certeza que essa noite foi uma experiência fantástica, uma experiência extraordinária no seu coração. Apesar da distância, eu sei que Deus falou com você, que você foi tremendamente abençoado. Guarde esse evangelho, guarde essas boas notícias no seu coração. Eu sei que tem sido dias difíceis, mas saiba que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É nisso que nós temos que nos apegar. Saber de que apesar das situações que têm ocorrido ao nosso redor, de pessoas próximas a nós que nós temos perdido, de pessoas que têm sofrido, existem boas notícias. E é nessas boas notícias que eu e você devemos nos apegar. E eu quero te convidar já, desde já, para na próxima semana, no próximo sábado, estar ligado aqui conosco. Nós estaremos fazendo a nossa transmissão online do nosso culto, do extraordinário, para ter você juntinho aqui conosco. Então não falte, não perca, já chama mais gente, chama o pessoal, manda um link e compartilha aí esse culto, esse momento, esse vídeo, que eu tenho certeza de que se essa palavra falou ao seu coração, vai também abençoar a vida de outras pessoas. Então fica ligado que no próximo sábado nós estamos juntos. E eu quero agora te convidar para estar junto com a gente orando, para a gente estar encerrando esse momento que foi extraordinário. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque apesar de todas as adversidades, de todas as circunstâncias, o Senhor tem nos permitido, Senhor Deus, através da internet, estar te louvando, estar te adorando, estar sendo alimentado com a Tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que essa experiência que nós tivemos contigo, nós queremos carregar, Senhor Deus, conosco até o fim dos nossos dias. Nos ajuda a reter essa palavra, nos ajuda, Senhor Deus, a nos apegar às boas notícias.
notícias, a não olhar, Senhor Deus, as tempestades, a não olhar os ventos fortes, mas estar, Senhor Deus, com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Pai amado, nos dá sabedoria e discernimento para vivermos esse tempo da melhor maneira possível, colocando a nossa esperança em Ti, colocando a nossa fé em Ti, porque o Senhor Jesus é a nossa rocha em quem nós podemos confiar sempre. E é isso que nós queremos te agradecer, Senhor Deus, desde já. Te peço que o Senhor guarde, Senhor Deus, a vida de cada uma dessas pessoas que estiveram conosco nesse momento. Guarde suas famílias, blinda-os, Senhor, para que a praga não chegue até a sua casa, para que nenhum dos seus sejam atingidos. E aquele, Senhor Deus, que está doente, aquele, Senhor Deus, que está enfermo, que o Senhor venha com a tua cura nesse momento, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. É isso aí, galera, foi muito bom, foi extraordinário esse momento com você. E não se esquece, sábado que vem nós estamos novamente aqui nesse mesmo canal e eu quero contar com a sua presença e chame mais gente para estar conosco. Boa noite, que a paz de Cristo esteja com você. Shalom.